No grande evento de lançamento da empresa do meu marido, eu tinha um plano para chocar a todos. Eu iria revelar que era a herdeira de uma fortuna bilionária e, finalmente, anunciar nosso relacionamento ao mundo. Mas, ao entrar, ouvi a voz dele, fria e distante, perfurando o ar. Ela é tão ingênua, não faz a menor ideia do que realmente está acontecendo. Aquelas palavras me paralisaram. O coração, antes cheio de esperança, agora batia um ritmo frenético de puro pavor. Foi então que eu os vi, enroscados no sofá do escritório. A voz de Carlos flutuou pela porta de seu escritório, me paralisando no corredor da Indústrias Blackwood, no coração de São Paulo. Eu tinha vindo para fazer uma surpresa, vestindo o vestido verde esmeralda que ele me deu de aniversário, segurando o discurso onde eu revelaria que não era apenas sua esposa, mas Bruna Monteiro, a herdeira da Monteiro Farmacêutica, que secretamente financiava seus sonhos. A risada baixa e íntima de Lúcia Moraes ecoou. Por quanto tempo você planeja continuar brincando de casinha com ela? Pela fresta, vi-os no sofá de couro que eu ajudei a escolher. Seus dedos bem cuidados traçavam padrões no peito dele, enquanto ele brincava com o cabelo dela, ambos vestidos, mas de uma forma que sugeria que aquilo não era a primeira vez. Meus joelhos cederam. Eu me encostei na parede fria, agradecendo pelo apoio. O discurso na minha mão se desfez quando meu punho se fechou. 6 anos. 6 anos fingindo ser uma pessoa comum, escondendo minha fortuna para ter certeza de que o amor dele era real. E essa era a minha recompensa. Só até depois do lançamento de hoje à noite, Carlos disse, sua mão deslizando pelas costas de Lúcia. Assim que o financiamento for garantido, posso iniciar o processo de separação. O acordo pré-nupcial que a fiz assinar protege tudo o que eu construí. Tudo o que ele construiu. Com o meu dinheiro. Com os investimentos anônimos que eu canalizei para salvar sua startup em falência há 3 anos, 2 anos e novamente no ano passado, quando ele quase levou a empresa à ruína com sua má gestão. A ironia tinha um gosto amargo. E a família dela? Lúcia perguntou. Ela não vem de uma família com dinheiro? Carlos riu e o som me embrulhou o estômago. A avó dela deixou algumas joias que ela esconde na gaveta da cozinha. Acha que eu não sei. Provavelmente valem alguns milhares. Ela finge ser uma designer freelancer, mas eu vi a forma como ela olha para coisas caras. Gosto de champanhe com orçamento de cerveja. É por isso que tive que proteger meus bens com o pré-nupcial. A gaveta da cozinha onde eu guardava meu relógio Cartier, meus brincos Van Cleef, o Patek Philippe do meu pai, itens que valiam mais do que o faturamento trimestral de toda a empresa, escondidos entre colheres e cupons de desconto vencidos, porque eu queria que ele me amasse por quem eu era, não pelos bilhões dos Monteiro que estavam intocados desde a morte do meu pai há 2 anos. Você é terrível, Lúcia disse, mas seu tom sugeria que ela achava charmoso. Que horas devo te encontrar no lançamento? 7h30. Eu vou te apresentar à diretoria como nossa nova chefe de pesquisa e desenvolvimento. A posição que eu disse a Bruna que seria para o Murilo, do escritório do Rio de Janeiro. Minha mão encontrou a parede novamente. Murilo não existia. Eu tinha me perguntado sobre esse nome quando Carlos o mencionou, e até me ofereci para ajudar a preparar o pacote de boas-vindas. Carlos me dispensou, dizendo que o RH cuidaria de tudo e sua esposa não vai suspeitar de nada. Bruna. Ele disse meu nome como se fosse algo nojento. Ela estará muito ocupada desempenhando o papel de esposa dedicada. Ela adora isso. Parada ao meu lado, sorrindo para fotos, fingindo que entende o que fazemos aqui. Eu comprei aquele vestido verde para ela, especificamente para esta noite. Ela vai usá-lo porque ela sempre faz o que eu espero. O vestido verde que estava pendurado em nosso closet
que ele me deu de surpresa no mês passado, dizendo que combinava perfeitamente com meus olhos. Eu tinha ficado tão tocada com o gesto, por ele se lembrar do nosso aniversário. Agora, eu entendi que era apenas mais um acessório em sua performance. Meu celular vibrou na bolsa. Uma mensagem de Natália, a única amiga que sabia a verdade sobre a minha herança. Você realmente vai contar para ele hoje à noite. Por favor, reconsidere. Algo me diz que isso está errado. Se ela soubesse o quão certo era o seu instinto. Ouvi movimento no escritório, cadeiras arrastando no chão. Eles estavam se levantando. Forcei-me a andar, meus saltos ecoando no chão de mármore enquanto eu me dirigia para a escadaria. Nada de elevador. Muita chance de dar de cara com eles. 20 minutos antes, eu estava praticando meu discurso no carro. Carlos, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não sou quem você pensa. Na verdade, sou Bruna Monteiro e tenho apoiado seus sonhos porque acredito em você. Porque te amo. Eu tinha imaginado o rosto dele, o choque se transformando em alegria ao perceber que poderíamos construir um império juntos. Agora, aquelas palavras pareciam veneno na minha garganta. A porta da escadaria se fechou atrás de mim com um clique decisivo, e eu fiquei ali na iluminação fluorescente, meus sapatos de grife, que eu disse a Carlos que eram falsificados, já me machucando. Meu celular tocou. A foto de Carlos apareceu na tela, a do nosso casamento, onde ele me olhava como se eu fosse todo o seu mundo. Olá, linda, ele disse quando eu atendi, sua voz quente e afetuosa. Só queria ter certeza de que você ainda vem hoje à noite. Você está usando o vestido verde, certo? Claro, eu me ouvi dizer, minha voz surpreendentemente firme. Perfeito. Eu planejei uma grande surpresa para depois do anúncio. Algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Mal posso esperar. Eu respondi, e pela primeira vez, eu realmente queria. Mas não da maneira que ele esperava. Preciso ir. Ele continuou. Ainda em reuniões. Esses investidores são exigentes. Mas depois de hoje à noite, tudo será diferente. Eu prometo. Sim, eu concordei. Tudo será diferente. A ligação de Heitor Carvalho veio 3 dias depois, enquanto eu fingia trabalhar em um logotipo para um cliente fictício. A tela do meu laptop mostrava o Adobe Illustrator, mas minha mente continuava a reviver as palavras de Carlos, a risada de Lúcia, a crueldade casual de sua conversa. Quando o nome de Heitor apareceu no meu celular, eu quase não atendi. Os advogados do Espólio Monteiro só ligavam quando algo estava errado. Bruna, precisamos de você aqui imediatamente, Heitor disse sem rodeios. Sua voz carregava o peso de 40 anos de advocacia. Há documentos que exigem sua assinatura até o final do expediente hoje, ou teremos uma penalidade fiscal de 7 dígitos nas patentes farmacêuticas do seu pai. Olhei para o relógio. 2h. Carlos só voltaria para casa à meia-noite, mas eu ainda precisaria de uma desculpa para estar fora. Quanto tempo vai levar? 2 horas, no mínimo. São transferências complexas envolvendo as propriedades na Europa. Se não protocolarmos até o final do mês, a Receita Federal vai presumir que você está recusando parte da herança. Minha herança? Os 3 bilhões de dólares que Carlos pensava ser umas poucas joias da avó. O império farmacêutico que ele não fazia ideia que estava financiando seus sonhos através de investimentos anônimos cuidadosamente orquestrados. Sempre que a Indústrias Blackwood quase fechava, um capitalista de risco misterioso aparecia com a quantia exata para mantê-la à tona. Carlos nunca questionou a coincidência. Seu ego não o permitia considerar que alguém o estava protegendo. Estarei aí em 40 minutos, eu disse a Heitor, já inventando a mentira que contaria a Carlos. Um trabalho urgente de um cliente exigente. Outra revisão de logotipo.
a ficção mundana da minha carreira de fachada. O escritório de advocacia Carvalho e Associados ocupava 3 andares de um prédio que gritava dinheiro antigo, tapetes persas que custavam mais do que a maioria dos carros, quadros originais de museus. Heitor me encontrou em seu escritório, documentos já espalhados sobre sua mesa de mogno. Cada assinatura que eu dava liberava outra parte do império do meu pai para meu controle. Instalações farmacêuticas na Suíça, patentes de pesquisa valendo bilhões, portfólios de investimento que cresciam desde antes de eu nascer. Seu pai estaria orgulhoso, Heitor disse enquanto eu assinava meu nome pela 20ª vez. Ele sempre disse que você saberia a hora de reivindicar seu legado. Ele estaria orgulhoso de me ver escondendo minha riqueza do meu marido como um segredo vergonhoso, fingindo ser comum enquanto Carlos construía seu ego sobre a base do meu apoio secreto? Como eu estava caminhando pelo lobby das indústrias Blackwood 2 horas depois, decidindo fazer uma surpresa para Carlos com o café de sua cafeteria favorita, quando esbarrei em Lúcia Moraes. Não foi um acidente. Ela estava claramente esperando, posicionada para interceptar qualquer um que se dirigisse aos elevadores. Bruna. Ela disse meu nome como se fôssemos velhas amigas, embora eu soubesse que nunca havíamos sido formalmente apresentadas. Sua mão segurou meu braço, os dedos apertando o suficiente para me impedir de puxar. Que maravilha te encontrar. De perto, ela era tudo o que eu não era. Alta onde eu era de estatura média. Loira onde eu era morena. Confiante como as mulheres que nunca duvidaram de seu lugar no mundo. O perfume dela me atingiu imediatamente. Algo caro e distinto. Tom Ford, talvez. Black Orchid. O mesmo cheiro que estava no casaco de Carlos na semana passada, quando ele alegou que estava em reuniões consecutivas. Não creio que nos conhecemos, eu disse, embora soubesse exatamente quem ela era. Doutora Lúcia Moraes, chefe de pesquisa e desenvolvimento. A mulher cujos dedos traçavam padrões no peito do meu marido 3 dias atrás. Ah, mas sinto que te conheço, ela disse, seu sorriso mostrando dentes demais. Carlos fala de você o tempo todo. Como você é dedicada, como apoia ele. Ela fez uma pausa, seus olhos examinando minha roupa. O vestido deliberadamente modesto de uma loja de departamento. A bolsa de grife falsificada que eu usava para manter minha fachada. Deve ser tão difícil ter um marido que trabalha tantas horas. A simpatia em sua voz era tão falsa que poderia ter sido fabricada em laboratório. Ela apertou meu braço novamente e eu senti outra onda daquele perfume. Definitivamente Black Orchid. Definitivamente o mesmo cheiro que estava nas roupas de Carlos. Ele é dedicado ao trabalho, eu respondi, mantendo a voz neutra. Ah, sim, muito dedicado. Algo brilhou em seus olhos. Divertimento, talvez. Ou triunfo. Estávamos em uma reunião até às 3 da manhã. Planejamento estratégico para o lançamento. Seu marido tem tanta resistência. O café na minha mão de repente pareceu pesado. 3 da manhã. Ele me mandou uma mensagem às 11 dizendo que estava indo para casa em breve. Outra mentira para adicionar à coleção que eu estava construindo. Eu preciso ir, eu disse, caminhando em direção ao elevador. Claro. Ela soltou meu braço, mas se inclinou perto, sua voz baixando para um sussurro. A propósito, que vestido lindo. Essa loja de departamento tem coisas tão bonitas hoje em dia. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, seus saltos ecoando no mármore com a confiança de alguém que já havia vencido um jogo que eu nem sabia que estávamos jogando. Eu fiquei ali segurando o café que estava esfriando, me perguntando como ela sabia onde eu comprava. Será que Carlos tinha contado a ela? Rido da esposa que caçava pechinchas enquanto eles conduziam suas sessões de planejamento estratégico? A surpresa piorou naquela noite. A mãe de Carlos, Helena, chegou sem avisar às 7,
usando a chave reserva que nós tolamente demos a ela para emergências. Eu estava arrumando a mesa com o faqueiro de prata da minha avó, Bernard Dodd, que valia $30.000, e que eu disse a Carlos que tinha achado em um brechó por $200. Bruna, querida, Helena disse, embora seu tom sugerisse que eu era qualquer coisa, menos isso. Ela beijou o ar perto do meu rosto, enquanto seus olhos catalogavam tudo o que estava errado com nossa cobertura. Eu estava aqui perto. Ela morava em Minas Gerais. Nada em São Paulo era perto de lá. Carlos ainda não chegou, eu disse, embora ela já soubesse. Ela nunca visitava quando o filho estava por perto para amortecer suas críticas. Perfeito. Podemos ter uma conversa de garotas. Ela se acomodou em nossa sala de estar, como uma rainha concedendo uma audiência. Este lugar parece um pouco cansado, não acha? Talvez depois do lançamento você possa redecorar. A cobertura estava impecável. Eu tinha gastado uma fortuna para que parecesse de classe média confortável, enquanto escondia tudo o que pudesse revelar minha riqueza. Mas para Helena, que não sabia nada sobre minha herança, éramos simplesmente não bons o suficiente. Estamos confortáveis, eu disse, servindo vinho para ela de uma garrafa que eu alegava ter custado R$1. Que na verdade custou R$500. Confortável. Ela disse a palavra como se tivesse um gosto ruim. Bem, eu suponho que isso seja algo, embora na sua idade eu já tivesse dado 3 filhos a Charles. Carlos não está ficando mais novo, sabe? A conversa sobre filhos. Nós a tínhamos toda vez que ela visitava. O que ela não sabia era que Carlos vinha adiando essa discussão por 2 anos, sempre alegando que precisávamos de mais estabilidade financeira primeiro. Agora, eu me perguntava se ele estava esperando para me deixar por Lúcia. Falando em casamentos adequados, Helena continuou, girando seu vinho. Eu encontrei Lúcia Moraes no clube ontem. Tão bem nascida. O pai dela é da área farmacêutica, dinheiro antigo, o tipo de formação que complementaria perfeitamente as ambições de Carlos. O copo de vinho tremeu na minha mão. Ela parece legal. Legal. Helena riu. Querida, ela é excepcional. Formada em medicina pela USP. Pesquisadora. O tipo de mulher que entende o trabalho de Carlos. Seus olhos se fixaram em mim com precisão cirúrgica. Não que você não se esforce, querida, mas algumas coisas exigem um certo nível de sofisticação. Eu servi o jantar no faqueiro da minha avó, enquanto Helena continuava seu monólogo sobre as virtudes de Lúcia Moraes. Cada peça que eu colocava na mesa valia mais do que a hipoteca mensal de Helena, mas ela via apenas o que eu queria que ela visse. Pratos de loja de departamento. Uma esposa de classe média brincando de se vestir em um mundo ao qual ela não pertencia. Depois que ela foi embora, eu estava limpando a cozinha quando o encontrei. A bolsa de ginástica de Carlos esquecida no canto, atrás da lixeira de reciclagem. Dentro, debaixo de suas roupas de treino, estava um recibo que fez meu coração parar. O Hotel Copacabana Palace. 2 noites. Uma suíte king. As datas correspondiam ao fim de semana em que ele alegou estar em noites de trabalho no laboratório. Despesas de serviço de quarto para café da manhã para 2. Champanhe entregue à meia-noite. Quando Carlos finalmente chegou em casa às 23h30, eu ainda estava segurando o recibo. Como foi o Rio de Janeiro? Eu perguntei. Ele nem parou para tirar o casaco. O que você quer dizer? Eu não fui ao Rio de Janeiro há meses. Eu fiquei ali, segurando o recibo, enquanto Carlos pendurava seu casaco, sua mentira sobre o Rio de Janeiro pairando entre nós como uma presença física. Minhas mãos não tremiam mais. Elas haviam passado disso para um entorpecimento estranho que se espalhou pelos meus braços e pelo meu peito. Ele passou por mim em direção ao quarto, afrouxando a gravata, completamente alheio ao fato de que eu tinha a evidência de sua decepção em minhas mãos.
Na manhã seguinte, eu liguei para os meus projetos freelancer fictícios, dizendo que estava doente, e fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu segui meu marido. Ele saiu às 8h30, horário e rotina normais. Beijou minha bochecha com lábios que provavelmente tinham beijado Lúcia naquele quarto de hotel no Rio de Janeiro. Me disse para não o esperar, porque as reuniões de terça-feira sempre se estendiam. Terça-feira. Fiz uma anotação mental. Ao meio-dia, eu me posicionei em uma cafeteria em frente ao Chez Laurent, o restaurante francês onde Carlos alegava nunca conseguir reservas. Pela janela, eu o vi chegar primeiro, verificando o relógio, alisando o cabelo. Ele tinha trocado de camisa desde a manhã. A azul que eu lhe dei no Natal foi substituída pela cinza que Lúcia tinha elogiado no jantar da empresa do mês passado. Ela chegou 10 minutos depois, e a forma como o rosto dele se iluminou fez meu peito se contrair. Ele se levantou para cumprimentá-la, sua mão pairando nas costas dela, enquanto ele a guiava para a mesa. Um canto de cabine, íntimo e parcialmente escondido. O garçom trouxe champanhe sem que fosse pedido. Este era claramente o local e a rotina de terça-feira deles. A mão dela se esticou pela mesa, os dedos se entrelaçando com os dele, enquanto eles olhavam para os menus que provavelmente já sabiam de cor. Ela jogou a cabeça para trás, rindo de algo que ele disse, e ele a observou com uma expressão que eu reconheci. A mesma forma como ele costumava me olhar quando estávamos namorando, quando eu ainda era misteriosa e excitante, antes de me tornar um móvel em sua vida cuidadosamente construída. Quando eles saíram às 14h30, Carlos a ajudou a colocar o casaco com tanta ternura que eu tive que desviar o olhar. Suas mãos demoraram nos ombros dela, ajustando a gola, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Os mesmos gestos que ele uma vez reservou para mim, agora realizados em uma calçada à luz do dia, onde qualquer um poderia ver, onde sua esposa podia ver. Eu dirigi para o apartamento de Natália em vez de ir para casa. Ela me viu e imediatamente me puxou para dentro, já pegando o vinho. Nós nos sentamos no sofá dela, o mesmo onde ela me ajudou a praticar meu discurso de revelação há apenas 2 semanas, quando eu pensava que meu maior problema era cronometrar o anúncio perfeitamente. Eu tenho que te contar uma coisa, Natália disse de repente, as mãos se torcendo em seu colo. Eu tenho tentado descobrir como dizer isso há semanas. O vinho no meu copo balançou perigosamente enquanto eu o colocava na mesa. O quê? 3 semanas atrás, eu estava no centro, procurando um presente de aniversário para minha mãe. Ela estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu passei pela Cartier e pela janela vi o Carlos. Ele estava com uma mulher loira. Ele estava experimentando anéis, Bruna. Anéis de noivado. O quarto se inclinou ligeiramente. Eu agarrei a almofada do sofá para me firmar. Lúcia. Você a conhece. Ela trabalha na Blackwood. Chefe de pesquisa e desenvolvimento. As palavras saíram mecânicas, como se eu estivesse lendo de um catálogo. Formada em medicina pela USP. Dinheiro antigo. Bem-nascida, de acordo com a mãe de Carlos. Natália agarrou minhas mãos, as dela tremendo. Ele estava comprando um anel para ela, Bruna. A vendedora estava trazendo diferentes modelos. Ela estava posando com cada um, tirando selfies. Eles pareciam tão felizes. Eu queria entrar lá e gritar com ele, mas eu congelei. Eu tenho carregado essa culpa por 3 semanas. Eu sinto muito por não ter te contado antes. Um anel de noivado, enquanto ele ainda era casado comigo. Enquanto ele ainda estava vindo para a nossa cama, comendo os jantares que eu cozinhava, fingindo ser o marido devoto em eventos da empresa. A audácia daquilo me roubou o fôlego. Quando você disse que foi isso? Eu perguntei, minha mente correndo pelas datas. 3 terças-feiras atrás, por volta das 2 da tarde.
terça-feira. O dia deles. Almoço no Chez Laurent, seguido por compras de anéis. Quão romântico. Quão perfeitamente planejado. Eu me perguntei se ele já tinha a pedido em casamento, se ela estava usando o anel em algum lugar que eu não podia ver, ou se ele estava esperando até depois do lançamento, depois que ele garantisse seu financiamento e pudesse se livrar de mim sem arriscar a empresa. Naquela noite, eu esperei até que Carlos estivesse profundamente adormecido, sua respiração uniforme e pesada. Seu celular estava carregando na mesa de cabeceira, mas eu não precisava dele. Eu tinha algo melhor, acesso às nossas contas conjuntas, as que ele não sabia que eu monitorava através do meu próprio aplicativo bancário. Eu me sentei na mesa da cozinha com meu laptop, o brilho da tela baixo, e comecei a investigar. Lá estavam eles, pequenas transferências toda semana. R$ 500 aqui, R$ 700 ali, sempre para o mesmo número de conta que eu não reconhecia. As transferências estavam acontecendo há mais de um ano, rotuladas como planejamento de investimento ou diversificação de portfólio. 50.000 US$ sistematicamente movidos para fora de nossas economias conjuntas. Mas eu conhecia esses padrões. Eu havia gerenciado centenas de milhões em fundos dos Monteiro. Tinha visto todos os tipos de manobras financeiras possíveis. Isso não era planejamento de investimento. Esta era uma estratégia de saída. Ele estava construindo um pé de meia, provavelmente em uma conta apenas em seu nome, se preparando para o divórcio que ele pensava que viria depois do lançamento. A ironia quase me fez rir. Ele estava roubando o que ele pensava ser seu próprio dinheiro, sem saber que cada centavo em nossas contas tinha vindo da minha herança, cuidadosamente lavado através de projetos freelancer falsos e clientes imaginários. Ele estava desviando fundos do Império Monteiro sem nem saber que ele existia. Às 3 da manhã, um celular vibrou. Não o seu celular normal, mas um som vindo do bolso de seu paletó. Um segundo celular, como um personagem de um filme de espionagem ruim. Ele saiu da cama, pegou o casaco e se trancou no banheiro. Mas nosso apartamento tinha paredes finas e eu aprendi há anos que se você pressionasse o ouvido contra o aquecedor, você podia ouvir tudo. O cronograma é apertado, ele sussurrou. O lançamento é na quinta-feira. Eu preciso de mais 2 dias para colocar tudo no lugar. Uma pausa enquanto alguém respondia. Não, ela não suspeita de nada. A Bruna é muito confiante. Ela realmente acreditou na história do Murilo do escritório do Rio. Uma risada suave. Eu sei. Ela até se ofereceu para ajudar com o pacote de boas-vindas dele. Às vezes eu quase me sinto culpado por isso ser tão fácil. Outra pausa. Os papéis do divórcio já estão prontos. Meu advogado diz que com o pré-nupcial, ela não vai receber nada, exceto o que ela trouxe para o casamento, que é basicamente algumas joias velhas e o que ela economizou com seus projetinhos de design. Meus projetinhos de design, que tinham canalizado 15 milhões anuais para a Indústrias Blackwood nos últimos 6 anos. Depois do lançamento, depois que os investidores assinarem, eu vou contar para ela. Sexta-feira de manhã. Eu quero fazer isso pessoalmente. Pelo menos dar a ela esse tanto de respeito. Respeito. A palavra me fez engasgar. Eu também te amo, ele sussurrou, e meu coração finalmente se despedaçou por completo. Só mais 2 dias, e podemos parar de nos esconder. A porta do banheiro se abriu. Eu forcei minha respiração a permanecer profunda e uniforme enquanto ele voltava para a cama. Ele deitou ao meu lado, este estranho, usando o rosto do meu marido, e em poucos minutos estava dormindo novamente. Mas eu fiquei acordada, olhando para o teto, planejando meu próprio cronograma. O lançamento de quinta-feira estava a 36 horas de distância. Carlos pensava que tinha mais 2 dias de fingimento. Ele estava enganado.
As 36 horas se arrastaram com uma lentidão excruciante. Eu passei pela quarta-feira como uma atriz que tinha esquecido suas falas, mas continuava a atuar. Carlos saiu naquela manhã, com seu beijo habitual na minha bochecha, me lembrando sobre o evento de lançamento, certificando-se de que eu usaria o vestido verde. Eu sorri e assenti, desempenhando o papel de esposa devota uma última vez, enquanto meu interior se agitava com o conhecimento do que estava por vir. A quinta-feira chegou pesada com a umidade que fazia o ar parecer espesso e sufocante. Eu passei a tarde no escritório de Reitor Carvalho, assinando documentos que congelariam certos investimentos anônimos, particularmente os que fluíam para a Indústrias Blackwood. Reitor não questionou minhas decisões repentinas. Ele foi advogado do meu pai por 30 anos e entendeu que às vezes o momento certo era tudo, tanto nos negócios quanto em assuntos pessoais. Às 6 horas, eu estava na frente do espelho do nosso quarto, fechando o zíper do vestido verde esmeralda que Carlos tinha escolhido para mim. O tecido parecia uma armadura contra a minha pele. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu aplicava o batom, um tom mais escuro do que o de costume. Na minha bolsa, as anotações do discurso que eu tinha escrito semanas atrás estavam ao lado de novas que eu havia rascunhado naquela manhã. 2 versões da mesma revelação, mas com finais drasticamente diferentes. A viagem para a Indústrias Blackwood levou 20 minutos. Eu usei o tempo para respirar, para me centrar, para me transformar da mulher que passou 6 anos escondendo seu verdadeiro eu em alguém que estava prestes a revelar tudo. A fachada de vidro do prédio refletia o sol poente, transformando tudo em dourado e, de alguma forma, em algo sinistro. Eu estacionei na seção de visitantes, não no meu lugar habitual ao lado da BMW de Carlos. Hoje à noite, eu não era realmente sua esposa. Eu era algo completamente diferente. O elevador para o quarto andar nunca pareceu tão longo. Cada andar que passava parecia uma camada do meu disfarce sendo retirada. A designer freelancer, a esposa dedicada, a mulher ingênua que não entendia o negócio do marido. Quando as portas se abriram, eu me senti crua, exposta e poderosa de uma maneira que nunca havia experimentado antes. O andar executivo fervilhava com a energia pré-evento. Caterers arrumavam exibições elaboradas, enquanto bartenders poliam taças que em breve conteriam champanhe, valendo mais por garrafa do que a maioria dos carros das pessoas. Mas eu ainda não estava indo para o salão de festas. Eu tinha mais uma coisa para confirmar, mais uma evidência para coletar antes que eu pudesse avançar com o que estava planejando. A porta do escritório de Carlos estava ligeiramente aberta, a luz dourada se derramando no corredor. Eu me aproximei silenciosamente, meus saltos mudos no carpete grosso. Pela fresta, ouvi sua voz, casual e desdenhosa, em um tom que agora eu reconhecia muito bem. Ela estará aqui em breve, ele estava dizendo, desempenhando o papel de esposa perfeita naquele vestido verde que eu comprei. Deus, ela ficou tão agradecida por aquilo. Você pensaria que eu tinha dado a ela diamantes em vez de algo comprado na loja de departamento. A risada de Lúcia foi como unhas em um quadro negro. Ela realmente não faz ideia de nós. A Bruna é fofa, mas a observação não é o seu forte. Ela ainda pensa que eu estou trabalhando até tarde quando estou com você. Ainda acredita que a conferência no Rio de Janeiro foi real. Eu provavelmente poderia te mudar para o nosso apartamento e ela pensaria que você é a nova governanta. Eles estavam sentados no sofá de couro, o mesmo do outro dia. Os sapatos de Lúcia estavam fora, seus pés debaixo dela enquanto ela se inclinava no ombro de Carlos. Na mão esquerda dela, captando a luz da luminária da mesa, estava um anel. O anel de noivado que Natália tinha visto ele comprando. Ele já o estava usando, apenas na mão errada por enquanto.
Depois da conversa do divórcio amanhã, não teremos mais que nos esconder. Carlos continuou, seus dedos brincando com o cabelo dela. Eu já tenho tudo alinhado. O pré-nupcial protege todos os meus bens. Ela vai receber o que ela trouxe, que é basicamente nada. Algumas joias da avó que ela pensa que eu não sei. Talvez se ele estiver economizando como eu trabalho de design. E a empresa, LU, se a perguntou. Assim que Olan se boaceamento de hoje, hablar à noite for um sucesso e os investidores assinarem. A Blackwood ser avaliada em mais de 100 milhões. Nada que ela possa tocar, graças àquele pré-nupcial. Ela estava tão ansiosa para provar que não estava atrás do meu dinheiro, que assinou sem sequer pedir para um advogado dar uma olhada. A ironia daquela declaração quase me fez gargalhar. O pré-nupcial protegia os bens dele, sim, mas também protegia os meus. Cada investimento anônimo, cada transferência de empresa de fachada, cada centavo da fortuna dos Monteiro permanecia sob meu controle. Ele estava tão focado em se proteger de uma caçadora de fortunas que nunca considerou que ele poderia ser o verdadeiro caçador. Eu me afastei da porta e fui para o banheiro executivo, o com balcões de mármore e cabines individuais que trancavam corretamente. Eu parei na pia, encontrando meus próprios olhos no espelho. A mulher que me encarava não era a mesma que tinha praticado discursos sobre amor e parceria. Esta mulher tinha arestas mais afiadas, uma visão mais clara e um plano que estava prestes a se desenrolar. Liguei para Heitor do banheiro, mantendo minha voz baixa, mas firme. Execute as transferências que discutimos. Todas elas. Imediatamente. Você tem certeza? Assim que eu fizer isso, não pode ser revertido. Tenho certeza. Em seguida, liguei para a empresa de segurança que eu tinha contatado no início da semana. Segurança Mercúrio. Aqui é Bruna Monteiro. Eu preciso da sua equipe na Indústrias Blackwood dentro de 1 hora. Posição discreta, mas visível quando eu der o sinal. Entendido, senhora Monteiro. Teremos 6 agentes a postos. Eu retoquei meu batom, ajeitei o vestido esmeralda uma última vez e caminhei em direção ao salão de festas. A transformação estava completa. Eu não estava entrando como a esposa ingênua de Carlos. Eu estava entrando como Bruna Monteiro, herdeira de um império farmacêutico, prestes a recuperar meu poder da forma mais pública possível. As portas do salão de festas estavam abertas, revelando um mar de gente rica de São Paulo. Investidores, membros do conselho, jornalistas e influenciadores, todos ali para celebrar o triunfo da Blackwood. Eles se viraram quando eu entrei, muitos me reconhecendo como a esposa de Carlos, oferecendo sorrisos e parabéns. Um membro do conselho, Richard Klein, se aproximou imediatamente, sua esposa Margarida ao seu lado. Bruna, você deve estar tão orgulhosa, Richard disse apertando minha mão. O Carlos construiu algo notável. Sim, eu concordei, meu sorriso perfeitamente calibrado. A noite de hoje certamente será notável. Margarida se inclinou, conspiratoriamente. Ele tem sorte de ter uma parceira tão dedicada. Por trás de todo homem de sucesso, não é? Às vezes, eu respondi, pegando uma taça de champanhe de um garçom. A mulher não está por trás dele. Às vezes, ela esteve na frente o tempo todo e ele simplesmente não notou. Eles riram, achando que era uma piada. Se eles soubessem o quão literal eu estava sendo. Eu me movi pela multidão, aceitando parabéns e elogios pelo sucesso de Carlos. Cada elogio adicionava combustível ao fogo que queimava no meu peito. Várias pessoas mencionaram a sorte que Carlos tinha de me ter, como meu apoio deve ter significado tudo durante os anos difíceis. Mais do que você imagina, eu disse a cada um deles, sorrindo mais a cada minuto que passava. As luzes diminuíram e Carlos apareceu no pódio, sua confiança já irradiando.
Ele parecia o CEO de sucesso em seu terno Tom Ford, aquele que eu tinha comprado para ele no ano passado com o dinheiro dos Monteiro, que ele não sabia que existia. Atrás dele, uma tela enorme exibia o logotipo da Indústrias Blackwood, elegante e moderno, construído sobre mentiras e investimentos anônimos de uma esposa que ele pensava não ser ninguém. Senhoras e senhores, Carlos começou, sua voz carregando aquele calor que ele usava em reuniões com investidores. Hoje à noite marca a culminação de 6 anos de inovação, dedicação e ciência revolucionária. A Indústrias Blackwood está pronta para revolucionar a terapia genética, e nós não poderíamos ter feito isso sem cada um de vocês. A multidão aplaudiu educadamente. Notei Lúcia se posicionando perto do palco, perto o suficiente para ser vista, mas não tão perto para parecer presunçosa. Ela tinha trocado de roupa, agora usando um vestido de coquetel preto que provavelmente custava mais do que ela supostamente ganhava em um mês. O anel de noivado tinha desaparecido de sua mão direita, provavelmente escondido em sua bolsa. Carlos continuou seu discurso, descrevendo projeções e oportunidades de mercado, usando palavras como sinergia e mudança de paradigma que faziam os investidores pegarem seus talões de cheque. Ele era bom nisso, eu tinha que admitir. A performance, a presença de comando, a capacidade de fazer as pessoas acreditarem em sua visão. Ele simplesmente não tinha percebido que toda a sua visão tinha sido financiada pela mulher que ele chamou de ingênua 4 horas atrás. Antes de continuarmos com a apresentação técnica, Carlos disse, seu sorriso se alargando, eu quero tirar um momento para agradecer a alguém muito especial, minha esposa, Bruna, que tem sido minha rocha ao longo desta jornada. Querida, você pode vir aqui? A multidão se virou para mim, aplaudindo calorosamente. Isso não fazia parte do roteiro, pelo menos não do que eu tinha preparado. Mas Carlos adorava seus gestos, suas demonstrações públicas, que o faziam parecer o marido devoto. Eu coloquei minha taça de champanhe e caminhei em direção ao palco, meus saltos ecoando. Cada passo parecia uma caminhada em direção à minha própria execução e ressurreição, simultaneamente. Carlos estendeu a mão para me ajudar a subir os 3 degraus. Sua palma estava seca e quente, a mão de alguém totalmente confiante em seu controle da situação. Ele me puxou para perto, beijando minha bochecha para as câmeras que já estavam piscando. Ela não é maravilhosa? Ele disse no microfone, seu braço ao redor da minha cintura possessivamente. 6 anos apoiando meu sonho, nunca reclamando das noites tardias ou das reuniões intermináveis. Eu não poderia ter feito isso sem ela. A ironia daquela declaração quase me fez rir. Ele literalmente não poderia ter feito isso sem mim, só que não da maneira que ele estava insinuando. A multidão aplaudiu novamente, e eu vi várias esposas de membros do conselho secando os olhos, comovidas por aquela demonstração de devoção conjugal. Na verdade, eu disse, minha voz se espalhando pelo salão antes que Carlos pudesse continuar. Eu tenho algo que gostaria de compartilhar também. O braço de Carlos se apertou em torno da minha cintura, mas seu sorriso nunca vacilou. Claro, querida, ele disse, embora eu visse um brilho de irritação em seus olhos. Isso não foi planejado. Eu não deveria falar. Eu me soltei suavemente de seu aperto e peguei o microfone. O peso dele parecia certo em minhas mãos, como uma arma que eu estava esperando para usar. O salão ficou em silêncio, centenas de rostos virados para o palco, expectantes e curiosos. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite. Eu comecei, minha voz mais firme do que os meus batimentos cardíacos. Esta é de fato uma ocasião importante, e estou honrada em fazer parte dela. Carlos está certo de que eu tenho apoiado seu sonho por 6 anos. O que ele não sabe é exatamente o quanto de apoio eu tenho fornecido. Uma onda de confusão passou pela multidão. A mão de Carlos tocou meu cotovelo, um aviso disfarçado de afeto. Vocês veem?
Eu continuei, me afastando de seu alcance. Carlos teve um investidor anônimo nos últimos 6 anos. Alguém que acreditou em sua visão o suficiente para investir milhões quando os bancos não emprestavam um centavo. Alguém que salvou a Blackwood da falência não uma, não 2, mas 3 vezes. A confusão no salão se transformou em interesse. Celulares apareceram nas mãos, sentindo que algo digno de notícia estava acontecendo. O rosto de Carlos tinha ficado muito pálido. Aquele investidor, eu disse olhando diretamente para Carlos agora. Era eu? Bruna Monteiro, a única herdeira da Monteiro Farmacêutica e a mulher que você chamou de ingênua esta tarde, enquanto estava com Lúcia Moraes no sofá do seu escritório. O suspiro que ecoou pelo salão foi quase físico, como se todas as 300 pessoas tivessem inalado simultaneamente. A boca de Carlos se abriu, fechou, abriu novamente como um peixe recém-tirado da água. Sua mão se estendeu para pegar o microfone, mas eu dei um passo para trás, mantendo-o fora de seu alcance. Isso é ridículo, ele conseguiu dizer, sua voz ecoando mesmo sem amplificação. Bruna, o que você está fazendo? Eu peguei meu celular, conectando-o ao sistema de apresentação com o clique de um botão. Heitor Carvalho tinha arranjado essa capacidade técnica ontem, garantindo que eu pudesse exibir o que precisasse na tela enorme atrás de nós. O primeiro documento apareceu, registros bancários mostrando transferências da Monteiro Holdings para a Indústrias Blackwood, datados e documentados, milhões de dólares fluindo da minha herança para a empresa de Carlos. Cada rodada de financiamento, eu disse, minha voz crescendo mais forte a cada palavra. Cada injeção de capital de emergência, cada empréstimo que manteve esta empresa viva veio do dinheiro dos Monteiro. Meu dinheiro. O dinheiro que Carlos não sabia que eu tinha, porque eu queria ter certeza de que ele me amava por quem eu era, não pela minha herança. A tela mudou para mostrar uma foto que Heitor havia fornecido. Meu pai e eu em uma reunião da diretoria dos Monteiro há 5 anos, claramente me identificando como sua filha e herdeira. Então outro documento, a papelada da empresa de fachada, mostrando como os investimentos haviam sido estruturados para permanecerem anônimos. Lúcia havia começado a se mover em direção à saída, mas a equipe de segurança Mercúrio já estava em posição, sua presença sutil, mas eficaz. Ela parou, presa entre a multidão e a equipe de segurança, seu rosto pálido sob as luzes do salão. Mas essa nem é a melhor parte. Eu continuei, sentindo o poder do momento percorrer minhas veias. Esta tarde, enquanto me preparava para o evento de hoje à noite, eu descobri algumas irregularidades financeiras interessantes. Parece que alguém tem movido dinheiro das contas operacionais da Blackwood para contas pessoais. Alguém tem cobrado despesas pessoais como custos da empresa. Alguém tem cometido o que eu acredito que o Ministério Público chamaria de peculato e fraude. A tela se encheu com as evidências que eu havia reunido nos últimos 3 dias. As faturas falsificadas, as transferências suspeitas, a conta do hotel no Rio de Janeiro cobrada da empresa como despesa de conferência, quando nenhuma conferência existiu. O rosto de Carlos tinha passado de pálido para cinza, suas mãos segurando o pódio como se isso pudesse impedir que ele se afogasse. "Segurança!" Alguém gritou da multidão. "Chamem a segurança!" Mas a equipe de segurança era minha, e eles não se moviam, exceto para manter as saídas controladas. A multidão tinha se tornado uma coisa viva, celulares erguidos, gravando tudo, o silêncio substituído por sussurros urgentes e o clique rápido das fotos sendo tiradas. "Eu já encaminhei esta informação às autoridades competentes", eu anunciei, olhando diretamente para a multidão de investidores e membros do conselho. "Imagino que eles terão perguntas
sobre para onde o dinheiro de vocês realmente foi. O elevador desceu em silêncio, enquanto, atrás de mim, o salão explodia em caos. Através das portas que se fechavam, eu vislumbrei membros do conselho cercando Carlos, seus rostos contorcidos de raiva, enquanto repórteres avançavam com microfones e câmeras. A equipe de segurança Mercúrio mantinha suas posições, garantindo a ordem, mas não protegendo Carlos das consequências que finalmente o estavam alcançando. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao estacionamento. O nome de Carlos piscava na tela, ligação após ligação que eu deixei cair na caixa postal. Então vieram as mensagens de texto, rápidas e cada vez mais desesperadas. "O que você fez? Precisamos conversar. Isso é insano. Você não entende o que acabou de destruir. Atenda seu telefone agora." Eu silenciei o aparelho e o coloquei na minha bolsa enquanto caminhava para o meu carro. O manobrista, um jovem que sempre foi gentil comigo, me entregou as chaves com os olhos arregalados. Ele claramente tinha ouvido o que havia acontecido lá em cima. As notícias viajavam rápido em prédios como este, especialmente quando envolviam humilhação pública e crimes federais. A viagem para a nossa cobertura levou 15 minutos em um trânsito estranhamente leve. Eu usei o tempo para ligar para Heitor Carvalho, que atendeu no primeiro toque, apesar de ser quase 10 da noite. Eu assisti a transmissão ao vivo, ele disse sem rodeios. Vários repórteres estavam transmitindo. Você lidou com isso de forma notável. Preciso dos papéis do divórcio protocolados na primeira hora da manhã, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. E preciso que você congele todos os bens conjuntos imediatamente. Já em andamento, eu tomei a liberdade de preparar tudo após nossa reunião de ontem. O acordo pré-nupcial que Carlos insistiu é, na verdade, bastante favorável a você, já que ele protege todos os bens pré-matrimoniais e heranças. Ele essencialmente se trancou para fora da fortuna dos Monteiro sem perceber que ela existia. A ironia disso não me passou despercebida. Carlos estava tão preocupado em proteger seus futuros ganhos de uma esposa caçadora de fortunas que ele assinou qualquer reivindicação aos meus bilhões. Seu advogado provavelmente o parabenizou por sua perspicácia. Eu cheguei à cobertura e encontrei as fechaduras já trocadas. A gerência do prédio agia rápido quando o Heitor ligava. Minhas novas chaves funcionaram perfeitamente e eu entrei no que tinha sido nosso lar, mas agora parecia uma cena de crime que eu precisava processar e evacuar. Meu telefone continuava a vibrar incessantemente. As mensagens de Carlos tinham evoluído de raiva para barganha. Podemos resolver isso. Pense no que você está jogando fora. 6 anos, Bruna. Isso não significa nada? Eu cometi erros, mas podemos consertar isso. Por favor, apenas fale comigo. Eu me movi pelo apartamento metodicamente, pegando apenas o que tinha sido meu antes de Carlos entrar na minha vida. O faqueiro de prata da minha avó, cuidadosamente embrulhado em papel de seda. Os álbuns de fotos da minha infância que eu tinha escondido no armário. As joias que eu mantinha escondidas na gaveta da cozinha, incluindo o relógio Cartier e as peças Van Cleef, que valiam mais do que o carro de Carlos. Todo o resto, os móveis que nós escolhemos juntos, a arte que compramos em nossa lua de mel, os presentes caros que ele me deu ao longo dos anos, eu os deixei para trás. Eram adereços de uma performance da qual eu não estava mais participando. Natália chegou à meia-noite com caixas e uma lealdade feroz. Ela me olhou e me abraçou, o que quase quebrou minha compostura. "Estou orgulhosa de você", ela sussurrou. "O que você fez hoje à noite foi incrível." Eu me sinto entorpecida, eu admiti, continuando a arrumar enquanto ela ajudava. Eu pensei que me sentiria vingada, ou brava, ou algo assim, mas eu só me sinto vazia. "Isso é choque", ela disse, embrulhando outra peça. "As emoções virão mais tarde. Agora,
Nós só precisamos te tirar daqui. As mensagens de Carlos tinham mudado novamente, desta vez para ameaças. Você destruiu tudo pelo que eu trabalhei. O Ministério Público está apreendendo nossas contas por causa da sua cena. Meus advogados vão te enterrar. Você acha que venceu, mas isso não acabou. Ninguém me humilha assim. Eu as mostrei para Natália, que imediatamente as encaminhou para Heitor. Evidência de assédio seria útil se Carlos decidisse ir além das mensagens de texto. Embora, dado que investigadores federais provavelmente já estavam preparando acusações contra ele, ele tinha problemas maiores do que nosso divórcio. Às 2 da manhã, tínhamos meus pertences carregados no SUV de Natália e em um pequeno caminhão de mudança. A cobertura parecia estranha com a minha presença apagada, como um cenário depois que a peça terminou. Eu deixei minhas chaves no balcão de granito junto com a aliança de casamento que eu tinha tirado no elevador. Sem bilhete. Sem explicação. O espaço vazio onde eu existia diria tudo o que era necessário. A viagem para a propriedade em Angra dos Reis levou 2 horas em rodovias vazias. Eu tinha herdado a propriedade quando meu pai morreu, mas nunca tinha morado lá, mantendo-a através de uma empresa de gestão, enquanto eu fingia ser de classe média em São Paulo. Quando passamos pelo portão, sensores de movimento acionaram uma iluminação sutil que iluminou uma casa que eu só tinha visitado 3 vezes desde o funeral. 20 cômodos de solidão imaculada se espalharam diante de nós. A sala de entrada, por si só, era maior do que a maioria dos apartamentos, com um lustre que supostamente pertencia a algum barão da indústria no século XIX. Natália assobiou suavemente enquanto carregávamos caixas por cômodos que ecoavam com nossos passos. Isso é insano, ela disse, colocando uma caixa no que seria meu quarto. Você é dona de tudo isso e estava morando naquela cobertura fingindo ser comum? Eu queria ser amada por quem eu era, não pelo que eu tinha, eu disse, minhas palavras soando ocas. Veja como isso funcionou bem. Nós encontramos champanhe na adega, garrafas vintage que valiam milhares, e bebemos em copos de papel que trouxemos de um posto de gasolina. O contraste parecia apropriado de alguma forma, sentadas em uma mansão de 40 milhões de dólares, bebendo champanhe em copos de conveniência, enquanto meu casamento implodia em todas as plataformas de mídia do país. Heitor ligou às 4 da manhã. Agentes federais invadiram a Indústrias Blackwood há 1 hora. Eles estão apreendendo todos os computadores e registros financeiros. Carlos foi levado para interrogatório. Lúcia Moraes também. Já. Eu me sentei mais ereta na cadeira de couro do escritório do meu pai, aquela que ele tinha importado da Inglaterra décadas atrás. Sua documentação foi muito completa. Combinada com o que eles estão encontrando nos computadores, eles têm o suficiente para mandados de prisão pela manhã. Além disso, 3 grandes investidores já entraram com ações civis contra Carlos pessoalmente. O pré-nupcial não vai protegê-lo disso. Depois que Heitor desligou, eu liguei a televisão no escritório do meu pai. Cada canal de negócios estava cobrindo a história. Alguém tinha editado clipes da confrontação transmitida ao vivo. Minha voz clara e condenatória, enquanto eu revelava tanto a minha identidade quanto a traição de Carlos. A manchete na parte inferior dizia: herdeira dos Monteiro, expõe fraude do marido em lançamento da empresa. Um analista já estava especulando sobre o que isso significava para a Indústrias Blackwood. Sem o financiamento dos Monteiro, que aparentemente representava setendo seu capital, a empresa é essencialmente inútil. Some-se a isso as alegações de fraude e a investigação do Ministério Público, e estamos olhando para um colapso total na abertura do mercado. Natália me encontrou ali quando o nascer do sol pintou o oceano visível através das janelas do escritório. Ela trouxe café e xícaras de verdade desta vez, e nós nos sentamos juntas, assistindo minha antiga vida ser dissecada por estranhos na televisão. Como você se sente? Ela perguntou cautelosamente.
Eu considerei a pergunta. Em 12 horas, eu tinha ido de ser a esposa ingênua de Carlos para me expor como uma herdeira bilionária que derrubou a empresa de seu marido na televisão ao vivo. Meu telefone mostrava centenas de mensagens de números que eu não reconhecia. Repórteres, provavelmente, ou pessoas que, de repente, se lembraram de que éramos amigos na faculdade. Livre, eu disse finalmente, e quis dizer isso. A palavra livre mal tinha saído dos meus lábios quando o celular de Natália vibrou com um alerta de notícia. Ela o segurou, mostrando um vídeo de Carlos sendo conduzido para fora da Indústrias Blackwood algemado, agentes federais o ladeando. Seu rosto, capturado pela luz dura da manhã, parecia vazio e derrotado. Nada como o homem confiante que estava em um pódio 12 horas antes, prometendo revolucionar a terapia genética. A filmagem tocava em loop em todos os canais de negócios. Carlos tropeçando ligeiramente na calçada, um agente o segurando com uma mão em seu cotovelo. A maneira cuidadosa como eles guiaram sua cabeça ao entrar no veículo federal, protegendo-o de bater na porta mesmo enquanto o prendiam por crimes que poderiam significar uma década na prisão. Atrás dele, outra equipe escoltava Lúcia Moraes, sua compostura perfeita finalmente desmoronando. O rímel escorrendo por suas bochechas enquanto fotógrafos capturavam cada momento de sua queda. Heitor ligou minutos depois que a filmagem foi ao ar. O Ministério Público expandiu a investigação. Eles encontraram evidências de fraude adicional remontando a 3 anos. Aparentemente, a senhora Moraes estava vendendo pesquisa proprietária para concorrentes enquanto cobrava da Blackwood por taxas de consultoria que nunca aconteceram. Ela está sendo investigada por conspiração, espionagem corporativa e fraude eletrônica. Eu me movi para a janela do escritório do meu pai, olhando para o Oceano Atlântico se estendendo infinitamente diante de mim. A propriedade em Angra tinha vistas que podiam fazer você esquecer que o resto do mundo existia, mas eu não conseguia escapar da realidade do que estava acontecendo. Meu telefone mostrava 73 chamadas perdidas de Carlos, 20 de números que eu não reconhecia e uma de Helena, a mãe de Carlos. Eu quase atendi, mas mudei de ideia. Ela podia esperar. Os processos de falência se moveram com uma velocidade impressionante. Na terça-feira seguinte, menos de uma semana após o evento de lançamento, a Indústrias Blackwood havia entrado com pedido de liquidação. Os investidores que ameaçaram ações civis haviam congelado os poucos bens que restavam, e sem o financiamento dos Monteiro, que a mantinha à tona, a empresa desabou como uma casa construída na areia. Heitor providenciou para que a Monteiro Farmacêutica fizesse uma oferta pelas patentes e ativos de pesquisa, uma formalidade, já que nenhuma outra empresa queria tocar em algo associado ao escândalo. Estamos oferecendo 10 milhões pelo portfólio de patentes inteiro, Heitor me informou durante uma reunião na sala de jantar da propriedade. A pesquisa é realmente bastante valiosa se for gerenciada corretamente. Os cientistas fizeram um bom trabalho, apesar das falhas de liderança. Certifique-se de que a equipe de pesquisa saiba que eles terão empregos se quiserem, eu disse, assinando os papéis de aquisição. Eles não criaram essa bagunça. Eles não devem sofrer pelos crimes de Carlos. O leilão em si ocorreu em uma sala de conferências estéril em São Paulo. Eu não compareci, mas os associados de Heitor enviaram atualizações. A equipe executiva de Carlos assistiu o trabalho de suas vidas ser cortado e vendido por centavos de dólar. Os ativos legítimos foram para a Monteiro. Os móveis e equipamentos de escritório foram para liquidatários. Os móveis caros do andar executivo, incluindo os preciosos prêmios e diplomas de Carlos, foram vendidos por menos de $1.000 no total. Helena finalmente me alcançou no 8º dia, depois que eu ignorei 6 mensagens de voz que progrediram de exigentes para desesperadas.
Ela apareceu nos portões da propriedade sem avisar, me forçando a decidir se a deixaria entrar ou a deixaria parada ali como uma vendedora de porta em porta. Contra meu melhor julgamento, eu pedi a segurança para escoltá-la até a entrada da frente. A mulher que entrou no escritório do meu pai tinha pouca semelhança com a Helena, que criticava minha limpeza e questionava minha dignidade como esposa de seu filho. Seu cabelo geralmente perfeito estava murcho, suas roupas de grife pareciam amassadas, e seus olhos continham o tipo de desespero que eu reconheci de pessoas que perderam tudo o que pensavam que importava. Por favor, ela disse antes que eu pudesse falar, afundando na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada. Você tem que ajudá-lo. Você tem que dizer a eles que isso é tudo um mal-entendido. Não há mal-entendido, Helena. Seu filho desviou fundos, cometeu fraude e destruiu a vida de centenas de funcionários que confiavam nele. Ele cometeu erros, ela disse, as lágrimas fluindo agora, destruindo uma maquiagem que provavelmente levou 1 hora para ser aplicada. Mas ele não merece perder tudo. Ele é meu único filho, Bruna. Certamente você pode entender o amor de uma mãe. Eu pensei em todos os jantares onde ela me comparou desfavoravelmente a Lúcia Moraes, as constantes sugestões de que Carlos tinha se casado abaixo de sua classe, os insultos sutis e não tão sutis sobre minha suposta origem de classe média. Mas olhando para ela agora, quebrada e implorando, eu senti algo que não esperava. Não perdão, certamente não isso, mas uma espécie de piedade cansada. Eu não posso ajudar Carlos, eu disse firmemente. Ele criou essa situação com suas próprias escolhas, mas eu posso garantir que seu fundo de confiança pessoal permaneça protegido das ações civis, o que seu falecido marido estabeleceu. É modesto, mas a manterá confortável. Ela soluçou mais forte, se de alívio ou de desespero contínuo, eu não sabia. Depois que ela foi embora, Natália me encontrou parada na janela novamente, assistindo o sol se pôr sobre o oceano. Isso foi mais generoso do que ela merecia, Natália observou. Ela é uma mulher amarga e egoísta que criou um filho à sua imagem, eu respondi. Mas ela não merece ficar sem casa porque Carlos se tornou exatamente o que ela o ensinou a ser. A satisfação final veio 2 semanas depois, quando eu pessoalmente supervisionei a reforma do andar executivo da Blackwood. Como a nova proprietária através da Monteiro Farmacêutica, eu tinha controle total sobre o espaço. A maior parte dele seria convertida em laboratórios de pesquisa, dando aos cientistas os recursos de que eles sempre precisaram, mas nunca receberam sob a liderança de Carlos. Mas seu escritório, aquele canto onde eu o ouvi me chamar de ingênua, onde eu o vi com Lúcia, aquele espaço merecia um tratamento especial. Eu parei na porta, enquanto os trabalhadores desmontavam tudo o que tinha feito dele seu santuário. A enorme mesa de carvalho, onde ele planejou sua estratégia de fuga. A parede de prêmios e elogios que alimentavam seu ego. O sofá de couro, onde ele traiu nosso casamento de todas as maneiras possíveis. O que você quer que seja feito com isso? O capataz segurou uma foto emoldurada que estava na mesa de Carlos. Nossa foto de casamento, aquela onde ambos parecemos delirantemente felizes antes das mentiras, segredos e traições. Lixo, eu disse sem hesitação. Tudo vai para a caçamba. Eu assisti da janela enquanto os trabalhadores jogavam o sofá sobre a borda para a caçamba industrial abaixo. Ele aterrissou com um estrondo satisfatório, o couro se rasgando, as molduras se estilhaçando. 6 anos de casamento reduzidos a lixo em um container de metal, esperando para ser levado e esquecido. O escritório se tornaria um depósito de suprimentos, prateleiras de papel de impressora e cartuchos de toner, onde o ego de Carlos uma vez viveu.
Os zeladores guardariam esfregões e baldes, onde ele guardava seus segredos e mentiras. Sempre que alguém precisasse de suprimentos de escritório, eles caminhariam pelo espaço onde Carlos Blackwood pensou que estava construindo um império, nunca sabendo que estavam nos destroços de um homem que confundiu crueldade com força e decepção com inteligência. Enquanto eu assinava as ordens de reforma finais, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu quase a apaguei, presumindo que era outro repórter, mas algo me fez lê-la. Senhora Monteiro, aqui é a doutora Patrícia Kim da equipe de pesquisa. Obrigada por salvar nossos empregos e nosso trabalho. Não vamos decepcioná-la. A equipe de pesquisa ainda não sabia, mas sob a liderança dos Monteiro, eles completariam o avanço da terapia genética que Carlos prometeu, mas nunca entregou. O trabalho deles salvaria vidas, faria manchetes pelas razões certas e provaria que a boa ciência pode sobreviver a uma má liderança. Carlos assistiria da prisão federal enquanto seus ex-funcionários alcançavam tudo o que ele fingiu estar construindo. A mensagem da doutora Patrícia Kim ficou comigo nos meses seguintes. Um pequeno lembrete de que algo bom poderia surgir da destruição. 6 meses se passaram em um borrão de processos legais, reestruturação corporativa e aprendendo a habitar a vida que eu tinha escondido por tanto tempo. A propriedade em Angra dos Reis não parecia mais um museu que eu estava visitando, mas se tornou um lar, seus 20 cômodos gradualmente se enchendo de vida real, em vez de ecoar o vazio. O convite para falar na Cúpula Global de Inovação Farmacêutica chegou entregue por um mensageiro para garantir que eu não pudesse fingir que não o havia recebido. Eles queriam que eu fizesse o discurso principal, para ficar diante de uma audiência de líderes da indústria e explicar a nova direção da Monteiro. O mesmo pódio onde Carlos planejou anunciar o avanço da Blackwood agora seria meu. Eu parei diante do espelho em meu quarto naquela manhã, mas desta vez eu não estava escondendo nada. O relógio Cartier brilhava em meu pulso. O terno de grife que eu usava custava mais do que a maioria dos salários mensais, e eu não fingia o contrário. Meu reflexo mostrava alguém que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. Confiante sem arrogância, poderosa sem crueldade, autêntica de uma maneira que eu nunca tinha tido permissão para ser antes. O centro de conferências zumbia com energia familiar quando eu cheguei. Muitos dos mesmos rostos daquela noite há 6 meses enchiam a plateia, embora suas expressões tivessem mudado. Onde antes eles mostravam interesse educado nas promessas de Carlos, agora eles me observavam com genuína curiosidade e talvez um toque de cautela. Todos sabiam a história da esposa ingênua que se revelou uma bilionária, que derrubou o império de seu marido enquanto construía algo melhor a partir de suas cinzas. Bom dia, eu comecei, minha voz clara no salão, sem o tremor que uma vez acompanhou o discurso público. Há 6 meses, muitos de vocês testemunharam o que acontece quando a ambição opera sem ética, quando o sucesso é construído sobre a decepção em vez da inovação genuína. Hoje, estou aqui para mostrar a vocês o que nós construímos em vez disso. A apresentação descreveu a transformação da Monteiro. Não apenas a aquisição da pesquisa da Blackwood, mas uma reestruturação completa de como o desenvolvimento farmacêutico poderia funcionar. Participação nos lucros para cada funcionário, de zeladores a cientistas-chefes. Relatórios de ética anônimos que realmente resultavam em ação. Compartilhamento de certas pesquisas de código aberto para avançar o campo, em vez de apenas nosso resultado final. Nós provamos que o negócio ético não é apenas moralmente correto. Eu continuei, clicando nos slides mostrando nosso mais recente avanço. A terapia genética que Carlos prometeu, mas nunca entregou, agora realmente funcionando em testes clínicos. Também é mais lucrativo.
Nossos pesquisadores são mais inovadores quando não têm medo. Nossas parcerias são mais fortes quando construídas sobre a transparência. Nossas inovações são mais significativas quando são projetadas para ajudar as pessoas, em vez de apenas gerar receita. Natália estava ao lado do palco, agora minha diretora de operações, usando um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano em seu antigo emprego. Ela tinha conquistado cada centavo de seu novo salário, me ajudando a transformar a Monteiro da tradicional empresa farmacêutica do meu pai em algo revolucionário. Quando eu a apresentei, o aplauso foi genuíno. Todos na indústria conheciam sua história. A amiga leal que ficou ao meu lado quando todos os outros teriam fugido, que ajudou a embalar o faqueiro de prata da minha avó enquanto meu mundo desabava, que bebeu champanhe de copos de papel em uma mansão de 40 milhões de dólares enquanto nós descobrimos como reconstruir. As perguntas depois foram investigativas, mas respeitosas. Como eu tinha escondido minha identidade por tanto tempo? O que me fez finalmente revelar a verdade? Eu me arrependi da forma como isso aconteceu? Eu respondi honestamente, admitindo que viver uma vida dupla tinha sido exaustivo, que o amor me fez fazer coisas tolas, que às vezes a verdade precisa de uma revelação dramática para ser acreditada. 3 horas depois, eu estava caminhando para o meu carro quando o vi. Carlos estava em frente ao Tribunal Federal, a 2 quarteirões de distância, seu advogado ao seu lado, ambos em ternos escuros que não podiam esconder a derrota em suas posturas. A sentença tinha sido naquela manhã. Eu sabia, mas decidi não comparecer. Vê-lo agora era como avistar um fantasma de alguém que uma vez importou, mas que se tornou irrelevante. Ele me viu no mesmo momento e congelou. 5 anos de prisão de segurança mínima tinham sido proferidos. O juiz aparentemente não se comoveu com os argumentos de seu advogado sobre ser a primeira ofensa e o bom caráter anterior. Ele serviria pelo menos 3 antes da possibilidade de liberdade condicional. Seu advogado tentou guiá-lo para longe, mas Carlos se soltou e caminhou em minha direção com o passo determinado de alguém que não tinha mais nada a perder. Bruna, ele disse quando estava perto o suficiente para que eu pudesse ver as rugas ao redor de seus olhos, os fios grisalhos em seu cabelo que não estavam lá 6 meses atrás. Eu esperei, sem dizer nada, não dando a ele encorajamento ou reconhecimento além de encontrar seu olhar. Eu só queria dizer... Ele fez uma pausa, parecendo procurar por palavras que pudessem importar. Você destruiu tudo. Não, eu respondi calmamente. Eu revelei tudo. Há uma diferença significativa. Você planejou tudo o tempo todo, escondendo quem você era, esperando o momento perfeito para me humilhar. Eu quase ri de seu narcisismo, ainda intacto apesar de tudo. Você ainda está tentando se fazer de vítima nesta história. Eu escondi quem eu era porque eu queria ser amada por mim mesma. Você escondeu quem você era porque estava planejando me roubar. Nós não somos iguais. Ele deu um passo mais perto e eu vi seu advogado se tensionar, provavelmente preocupado em violar alguma ordem judicial. Você era tão ingênua, ele disse, ecoando as palavras que tinham começado tudo. Você realmente acreditava no amor. Você estava certo sobre uma coisa, eu disse, minha voz firme como granito. Eu era ingênua, mas a ingenuidade pode ser curada com a experiência. O que você tem, o egoísmo, a crueldade, a completa incapacidade de valorizar qualquer coisa além de si mesmo, isso é incurável. Seu rosto ficou vermelho, mas antes que ele pudesse responder, seu advogado o agarrou pelo braço e o forçou a ir embora. Eu os observei partindo, sentindo nada além de uma vaga sensação de conclusão. Carlos passaria os próximos 5 anos na prisão federal. Então emergiria para encontrar uma indústria que seguiu em frente sem ele,
onde seu nome era sinônimo de escândalo em vez de sucesso. Naquela noite, eu me sentei no escritório do meu pai, enquanto o pôr do sol tava o oceano em tons de âmbar e dourado. Em minhas mãos estava a carta que ele havia deixado com os documentos do espólio, uma que eu tinha lido 100 vezes, mas que só agora eu realmente entendi. Minha querida Bruna, ela começava em sua caligrafia precisa. Se você está lendo isso, então você finalmente reivindicou sua herança. Não o dinheiro, isso são apenas números e contas, mas a responsabilidade que vem com isso. Eu mantive isso de você não porque eu não confiasse, mas porque eu queria que você descobrisse quem você era sem o peso disso. A verdadeira riqueza não é o que você herda, é o que você se torna quando testada. O dinheiro pode ser perdido, roubado ou desperdiçado, mas a pessoa que você se torna através do teste e do triunfo, isso é seu para sempre. Eu acredito que você se tornará alguém notável. Com amor, papai. A carta tremeu ligeiramente em minhas mãos, enquanto as lágrimas que eu não esperava borravam as palavras. Pela janela, o oceano se estendia infinitamente, e em algum lugar além do horizonte, o futuro esperava. Não o futuro que eu planejei com Carlos, construído sobre mentiras e identidades ocultas, mas algo real e sólido e inteiramente meu. Amanhã a equipe de pesquisa apresentaria suas últimas descobertas. Na próxima semana, nós anunciaríamos 3 novas parcerias com empresas que compartilham nossos valores. No próximo mês, os primeiros pacientes receberiam a terapia genética que poderia salvar suas vidas. O império que eu herdei se tornou algo maior do que meu pai havia imaginado, não apenas lucrativo, mas com propósito. Algumas mulheres herdam fortunas e as gastam, outras as herdam e as escondem. Eu fiz as 2 coisas e aprendi que nenhuma delas traz felicidade. A verdadeira satisfação veio ao usar essa fortuna para construir algo significativo, cercada por pessoas que valorizavam a lealdade acima do pedigree e a verdade acima das aparências. Se essa história de vingança calculada te manteve no limite da sua cadeira, deixa o seu like agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Bruna revelou sua identidade como a herdeira dos Monteiro, no evento de lançamento, vendo o rosto de Carlos se esvaziar de cor ao perceber que sua esposa ingênua tinha financiado seus sonhos o tempo todo. Qual foi o seu momento favorito de justiça? Deixa nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. En mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forsyth Clip. Chica, ojalá Forsyth Clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder.
es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas lo pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two tears. She broke every once aparte nos sirve estar cerca del spawn, porque si estamos cerca del spawn no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S no something we love enough make a mess. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, ¿verdad que esto no se puede hacer así, como así? Tengo piedra. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería estaba allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo...
inside of me. The kind of shit you get on. Me equivoqué. Papa. Ah. Talking chicks inside of me. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, algo más quería. ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. Quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? ¿Te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.